Moisés Cândido com vocês com mais esse vídeo apresentando o que aconteceu no ano de 1980. Surge a MTV e o hip hop, o advento da música eletrônica na pista de dança e as primeiras rave. No underground é criado o rótulo música industrial para bandas eletrônicas mais experimentais e obscura, além de diversas bandas de rock de garagem que dariam origem a grunge na década de 1990. A década de 80 ficou marcada no Brasil como o desmoronamento do regime militar, tendo início as campanhas que ficaram conhecidas como Direta Já, com o povo saindo nas ruas, protestando por democracia. No dia 30 de junho, o Papa João Paulo II chega ao Brasil pela primeira vez com sua visita de 12 dias. A década de 80 no Brasil ficou conhecida como a década perdida, ponto de vista econômico do crescimento e do desenvolvimento, e terminou com uma hiperinflação. Ainda ao início dos anos 80 do século passado, o Brasil vivia a ditadura militar. Os anos 80 foram muito marcantes. Quem viveu essa época com certeza nunca esquece. Quem ainda não era nascido certamente reconhece a estética dessa fase. Os cabelos eram usados, as músicas empolgantes, o cinema então trouxe clássicos que nunca saem de moda. A década de 1980 ficou conhecida como década perdida, pois os países latino-americanos passaram por uma crise econômica que impactou toda a população. No Brasil, durante a década de 80, o PIB sofreu uma forte redução. Em 1980 foram retomadas ideias da educação popular, apontando que era preciso considerar os saberes das populações pobres e a experiência de vida dos alunos para que o conhecimento estruturado na escola fizesse sentido. A década de 80 ganhou a fama de década perdida. Os jovens eram tidos como alienados porque foram criados sob a censura do regime militar e a cultura de massa. As bandas não cantavam apenas o universo dos jovens. Os eventos políticos eram abordados no calor da hora. O Walkman e os videocassete estão entre os produtos que revolucionaram ou inovaram a década de 1980. Os anos 80 marcaram a vida de muitas pessoas, não só pelos eventos políticos e sociais, mas também pelos diversos produtos eletrônicos que foram lançados na época. Sem internet nem shoppings center, a diversão da época se resumia às brincadeiras de rua, aos programas de televisão e aos brinquedos que rodavam o imaginário da criançada. Exemplo do Playmobil, o Cobol, RoboArt Tour, tantos outros. E para os meninos, o inesquecível Atari. Em 1980, o preço mais baixo das matérias-primas e o aumento das taxas de juros nos países industrializados levou a uma fuga de capitais e provocou uma depreciação maciça das taxas de câmbio, aumentando a taxa real de juros da dívida, situação agravada pela presente de democracia excessivamente grande ou colapso. Ao longo da década de 1980, os Estados Unidos sofreu um período de estabilidade econômica justificado principalmente por sua ineficácia em responder a novos concorrentes que surgiram no mercado internacional. Na década de 80, com a abertura política, houve pressão por parte das camadas populares para ampliação do acesso à escola. Em 1988, devido à grande pressão dos movimentos feministas e dos movimentos sociais, a Constituição reconhece a educação em creches e pré-escolas como um direito da criança e um dever do Estado. O filme que marcou a juventude dos anos 80
80 foi curtindo a vida adoidado. De 1986, o longa conta a história de uma adolescente no último ano do colégio que cria um grande plano para matar um dia de aula com seu melhor amigo. Sua namorada é uma Ferrari. O choque do petróleo pode ter dado início à crise hiperinflacionária, mas ela foi intensificada por desvalorizações da moeda para manter o Brasil competitivo, com uma max desvalorização em 1979 e pelo aumento do dinheiro em circulação para financiar a dívida externa. A internet foi um dos grandes pilares do alto crescimento econômico dos Estados Unidos na década de 1990. Muitas grandes empresas do ramo, como a Google e o Yahoo, surgiram neste período. As torres do World Trade Center foram um dos símbolos da prosperidade e do poder econômico dos Estados Unidos na década de 1990. Mas aí, pessoal, já é uma outra história. Ficamos por aqui. Se inscreve no canal, dá o seu like, aciona o sino que o YouTube vai te avisar dos próximos vídeos. Moisés Cândido, tchau, tchau, tchau.